gente chamou a sua participação e algumas estão chegando e reiteramos o pedido para você mandar a sua pergunta sobre dúvidas de condomínio, aquelas coisas que a gente fica às vezes até com vergonha de perguntar na reunião ali, com os vizinhos do lado e tal, mas aqui você pode falar a sua pergunta, se quiser mudar o nome, não tem problema. O fato é que a sua dúvida pode ser de outra pessoa e, portanto, esse compartilhamento vai ajudar a gerar informação. O WhatsApp é o 931 17 0620. Você pode mandar uma mensagem de áudio ou de vídeo que a gente coloca aqui ao longo da nossa conversa com o doutor Felberg, que é um advogado especialista em direito condominal. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, Carol, boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Me senti meio em dívida com vocês, porque no final do ano vocês me consultaram por telefone, a ligação acabou caindo. Foi. E então me senti em dívida e estou aqui de volta, porque missão dada, missão cumprida, né? Sinta-se sempre em dívida, então. Que bom. Tá bom? Bom, doutor, a gente tem algumas dúvidas que os ouvintes já mandaram pra gente pelo e-mail também. É possível você fazer esse contato com radioatividade@jovempan.com.br. Aqui diz a Luciana Videira, de Taboão da Serra. A síndica do meu prédio quer usar o fundo de reserva para arrumar a sala de ginástica, sendo que em assembleia foi dito que esse fundo era só para emergências. Ela pode fazer isso? Essa pergunta é interessante. Ela usou o verbo arrumar, né? A sala de ginástica. O rateio extra, esse fundo extra, é a forma mais tradicional de se ratear despesas que são extraordinárias. Ele não pode ser confundido com fundo de obras, nada disso. Ele tem que estar previsto em convenção e normalmente, ordinariamente, ele oscila entre 5% a 10% da cota condominial. Como o próprio nome diz, se destina a emergências, com despesas inesperadas. Quando ela usa a expressão arrumar a sala ginástica, dá a ideia de que é uma reforma voluptuária, de embelezamento, que não é uma coisa necessária e de urgência. Que caiu o telhado, entrou água. Aí sim, aí é urgente, cabe, aí é perfeito. Agora, pela forma como a ouvinte formulou a pergunta, dá a ideia de que é uma melhoria, que não é uma obra urgente. E assim sendo, não poderia usar o fundo, isso pode ser eventualmente questionado. Porque não é de natureza urgente. Faz a próxima então, Marcelo. Então vamos lá agora aqui, a Luciana Videira, de Taboão da Serra. Foi essa que a gente fez. Você fez agora? Então agora é o J. Sampaio. J. Sampaio, de Cotia, São Paulo. Moro no condomínio de casas e temos muita área verde, mas alguns condôminos querem proibir que os nossos cachorros passeiem pelo condomínio. Ela considera um absurdo, eles alegam que os animais fazem xixi, cocô por todo lado, mas eles têm o cantinho próprio de necessidade. O administrador está pensando em fazer uma reunião para discutir o caso. Isso é ou não absurdo? Ela faz questionamento. Desde que surgiu o cão doméstico e a aliança que ele tem com o homem, essa questão existe, ainda mais em condomínios. Provavelmente esses condôminos que querem proibir não devem ter os animais, né? A gente presume. Parece ser óbvio, né? Parece ser óbvio. Agora, que eles têm as necessidades fisiológicas, também é outra coisa óbvia. Aí tudo vai pelo bom senso. É óbvio que quem passeia com o cachorro, a gente está falando aqui, parece que é um condomínio horizontal de casas, parece que fere o bom senso você proibir animais. O caminho escolhido pelo síndico, que é o de se marcar uma reunião, é o caminho adequado. Mas não me parece de bom senso proibir animais, mesmo porque tem até medidas contra isso, se o animal não faz nada além do razoável, se não faz barulho, se não incomoda o vizinho, e se essas necessidades são recolhidas ou feitas no local adequado. Então o que eu recomendo a esse ouvinte é que ele compareça a essa reunião, faça valer as suas ponderações, o seu direito, e se dessa reunião acabar acontecendo em consequência uma proibição, ele pode até consultar um advogado, contratar um advogado da confiança dele para questionar essa decisão em juízo, desde que os animais não atrapalhem, porque foge ao razoável. Mesmo em prédios verticais, onde as convenções e os regulamentos às vezes proíbem animais, às vezes inadequadamente até em razão de tamanho, não é em razão do tamanho que deve. A proibição existe para aquele que incomoda, o que ultrapassa o razoável. Então o animal é sempre bem-vindo desde que ele não incomode os outros. Então eu recomendo que vá à reunião, faça valer a opinião e depois contrate um advogado para, se for o caso e se houver proibição, até questionar em juízo. É sempre importante ter bom senso, né, cara? Bom senso norteia tudo. Dizer, as necessidades têm que ser recolhidas também, então cada um tem que fazer sua parte. Exatamente. Né? O Jovair dos Santos de Pirituba. Posso colocar uma placa de venda no meu imóvel, na minha janela? Fui colocar uma e o síndico mandou eu tirar. Acho errado porque a janela é da minha casa. A janela é dele, mas ele vive num condomínio. E a vida condominial, ela exige o quê?
o bom senso. Exato. O direito de um vai até onde começa o direito do outro. Normalmente os regulamentos internos e as convenções proíbem. A mesma coisa que colocar roupa na janela. É feio, agride, polui visualmente. Então, a não ser que exista alguma permissão para isso na convenção e no regulamento que é totalmente incomum, me parece aí que o síndico está certo de fazer a proibição. Normalmente os prédios residenciais, eles têm aquele espacinho já pré-delimitado na frente que você coloca a plaquinha e tal. Existem regras para isso. Você não pode sair colocando na sua janela esse tipo de anúncio. Ordinariamente isso daí não é possível e parece que o síndico andou bem de proibir. E também tem gente que não pode colocar placa de vende-se nem no mural interno, né? Depende realmente das regras de cada condomínio. Exatamente, a pode jogar no portão, o regulamento. se não pode. Normalmente interessa aqueles que redigem o regulamento interno, também um dia vão querer vender o imóvel. Então, de novo, norteado pelo bom senso, existe sempre no condomínio um local específico para esse tipo de anúncio, que certamente não é a janela da própria casa, não é porque a janela é dele que ele pode fazer o que ele quiser com a janela. Sim. Inclusive, alterações de fachadas em condomínios são proibidas. Olha na foto ali, as fachadas têm que ser uniformes. Né? Porque senão existe a agressão visual, a poluição, e pode expor o condomínio até a multa. Então, não é porque a janela é dele que ele pode fazer o que quiser com ela, existem regras, né? Agora, o MP de Barueri, no meu condomínio agora tem professor de aulas de dança, ginástica, mas eles cobram para dar aula. Eu não quero gente estranha sem ser funcionário do condomínio, entrando em casa, usando espaço público de quem mora e está cobrando por isso. Posso solicitar a proibição dessas aulas? Então, vamos por partes, né? O condômino diz que o professor cobra. Me parece razoável ele cobrar para prestar o serviço, né? Acho que esse não é bem o problema. E ele também tem razão quando diz que não quer gente estranha no condomínio. Mas me parece que ele vai estar habilitado, ele vai estar cadastrado. A hora que o síndico permite a entrada, ele deixa de ser um estranho. O ponto aí, fundamental, é a gente perceber se existe alguma autorização, alguma deliberação da massa condominial no sentido de autorizar esse tipo de coisa. Eu recomendo a ele também que consulte um advogado para verificar no regulamento interno se isso é possível, normalmente é, e para verificar também se isso foi determinado em alguma assembleia, se houve alguma assembleia permitindo. Aí agora a gente vai finalmente para a pergunta dele. Ele pergunta no final se ele tem como proibir. Tem como proibir? Ele não tem, mas ele tem como questionar, desde que feita essa consulta anterior, no regulamento e nas atas assembleares. Simples, né? Parece tão simples quando a gente lê assim, qual que será a resposta para isso? Tudo vai no bom senso. Tudo vai no bom senso, parte daí. O Jorge Vitor de São Paulo diz que porque morando numa cobertura preciso pagar mais condomínio do que os outros moradores. Observação, não tenho piscina nem churrasqueira na minha cobertura. Muito bem, ele precisa pagar mais do que os outros moradores, porque o artigo 1336, inciso 1º do Código Civil Brasileiro assim determina. Essa é a regra geral. Cada um paga de acordo com a área útil correspondente que ele tem, a fração ideal. Então, como a fração ideal dele, da área comum, é maior, ele paga o condomínio maior, como ele paga o imposto maior também. Agora, essa regra, que é a regra geral, que é a prevista no Código Civil, de você pagar em razão da fração ideal que você tem, ela pode ser revista, desde que seja a convenção condominial preveja de outra forma. É lícito a convenção prever divisão igual, mas normalmente não é isso que ocorre, e a regra geral do Código Civil é que você paga pela fração ideal. E essa regra, que é a regra geral, que está na lei, ela sempre está registrada no cartório imobiliário. Todo condomínio nasce com o registro do memorial de incorporação e com a minuta da convenção condominial no cartório imobiliário. Para quê? Para que tenha publicidade e que todos saibam como vai funcionar a regra do jogo quando ele está comprando imóvel. Em outras palavras, quando o proprietário dessa cobertura adquiriu o imóvel dele, ele já saberia que essa seria a regra do jogo. E essa regra é lista e é inclusive a regra geral prevista no Código Civil. Então ele paga mais porque ele tem uma fração ideal maior. E tem mensagem que chegou de WhatsApp, vamos ouvir. Oi, boa tarde, tudo bem? É o Luiz aqui do Morumbi. Por favor, eu gostaria de saber se o condômino inadimplente pode usar a área comum do prédio, tipo piscina. E 2, se ele pode usar a área da churrasqueira. Muito obrigado, hein? Boa tarde. Os direitos dos inadimplentes. A gente está falando em crise, tem um número grande de inadimplentes. Essa questão é delicada.
a convenção e o regulamento, mais uma vez, vão ditar essas regras. A princípio, nós entendemos que o inadimplente ele tem direito ao uso pleno de tudo, assim como aquele que paga. Porque ele tem o serviço, ele tem o rateio da coisa comum, ele só deixou de pagar. A partir do momento que o síndico começa a cortar serviços ou o uso de determinadas áreas, essa dívida dele pode perder o que a gente chama no direito de certeza e liquidez. Se ele usou menos, qual que é o valor que ele tem que pagar? Mas existem algumas convenções condominiais e regulamentos que prevêem a proibição, não de coisas essenciais como o elevador, a segurança, a portaria, mas de algumas coisas excepcionais como a churrasqueira, Salão de festas, existem essas regras. E se houver a regra, a princípio é muito mais fácil e muito mais de bom senso você quitar para poder usar do que pretender discutir isso em juízo com uma chance reduzida de sucesso. Mas o que a gente recomenda normalmente aos síndicos é que se não houver regra limitando esse uso, sempre em caráter excepcional, é que faculte tudo para poder depois ter certeza e liquidez quando for fazer a cobrança. Doutor Fehlberg hoje aqui no estúdio, respondendo muito, aliás, começou a chegar agora. A gente começa a responder, doutor, começa a se anima, né? se animar aqui. Mas o doutor vai voltar mais uma vez no nosso estúdio para responder as perguntas. Tá corrido. Mas a gente reitera que você pode mandar a mensagem tanto pelo WhatsApp, mas também pelo e-mail radioatividade@jovempan.com.br. Doutor, obrigada por ter vindo aqui hoje pagar essa dívida. Foi um prazer, dívida quitada. E independentemente de dívida ou não, sempre que precisarem, a gente está aqui para esclarecer o ouvinte e poder tirar essas dúvidas, porque o tema condominial ele tem muito apelo. Nossa. Imagina que na cidade de São Paulo, aí na Grande São Paulo, que a gente tem 20, 30 milhões de habitantes, 2/3 praticamente vivem em condomínio. Então existe um interesse enorme sobre o tema. Imagina, Sem 2/3 dúvida. é muita coisa. Obrigado. Obrigada, doutor. Imagina, obrigado a vocês. Agora são 4h51. Radioatividade.